Na aula de hoje, nós analisaremos hipóteses de perda da propriedade imóvel. Nós, em aula anterior, trabalhamos a aquisição da propriedade imóvel e agora estudaremos as disposições do Código Civil que tratam da perda da propriedade imóvel. Por ora, apenas se referindo a bens imóveis, ok? Em aulas posteriores, nós trataremos da aquisição e perda da propriedade móvel, certo? Hoje, então, vamos nos restringir às hipóteses de perda da propriedade imóvel. Então, vamos lá. Diz o Código Civil, no artigo 1275, além das causas consideradas neste código, perde-se a propriedade. E aí ele elenca 5 hipóteses, não são as únicas, né? Existem outras, ele próprio menciona, além das causas consideradas neste código, então esse é um rol exemplificativo, né? Por alienação, pela renúncia, abandono, perecimento da coisa e desapropriação. Tem assuntos aí que não dizem respeito ao curso de direito civil, especificamente direito das coisas, como a desapropriação, por exemplo, né? Que se refere ao curso de direito administrativo, direito constitucional, principalmente administrativo, né? Mas mesmo assim nós vamos tratar, acho que vale a pena passar por esse assunto brevemente, né? E o parágrafo único desse artigo diz que nos casos dos incisos 1 e 2, ou seja, nos casos de alienação e renúncia, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no registro de imóveis. Então, vamos analisar, em se tratando de imóvel, então, segundo esse parágrafo único, né, a perda da propriedade, os efeitos dela dependem do registro do título transmissivo ou do ato de renúncia, né? Vamos analisar um pouco cada uma dessas hipóteses e comentarmos brevemente cada uma delas, certo? Quanto à alienação, né? A alienação, gente, é aquele ato através do qual o titular do direito de propriedade transfere a outra pessoa a sua propriedade. Essa transferência pode ocorrer tanto a título gratuito, doação, quanto a título oneroso, compra e venda, troca, são exemplos, né? A alienação ainda pode ocorrer de maneira voluntária, né, ou compulsória, como a alienação judicial, né, que é que ocorre através, por exemplo, da arrematação em juízo, né, de um bem em juízo. Essa alienação, ela decorre, como vocês já sabem, do ius disponendi, um daqueles poderes inerentes à propriedade, ao proprietário, né? Lembrem que ele pode usar, gozar, dispor e reivindicar. É nesse dispor que lhe permite alienar, né? Alienar, moçada, significa, inclusive tem um artigo que utiliza essa palavra, que é raro. É o mesmo que aliear, né? Aliear significa tornar alheio, né? E é por isso que não se pode afirmar que alienar se restringe a vender, né? Então, alienar é tornar alheio. A venda, ela é apenas uma espécie de alienação, né? A troca também é uma alienação, né? É uma forma de alienação de um bem imóvel, né? A doação e por aí vai, certo? Para essa transferência se efetivar, né, é necessário o registro do título no registro de imóveis. É o que diz, o que acabamos de ver lá, o parágrafo único do artigo 1275. Né? Ao estudarmos as formas de aquisição da propriedade imóvel, lembrem que na respectiva aula nós analisamos o registro do título, né? É o registro do título que transfere a propriedade. E é por isso que esse artigo 1275 faz essa remissão, essa lembrança, esse reforço ao registro do título, né? Uma confusão que sempre surge,
né, o registro do título é indispensável, certo? Para a transferência da propriedade, né? Mas muita gente, com base nesse 1275, nessa disposição do artigo 1275, parágrafo único, chega à conclusão de que precisa também sempre de escritura pública, né? Eu acho que tem que ter cuidado com essa afirmação, né? Lembrem daquilo que diz o artigo 108 do Código Civil, né? Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, olha lá, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, a escritura pública, ela é sempre, em todos os casos, absolutamente indispensável? Não, né? Leva-se em conta o valor, como está escrito, o valor do bem, como está escrito aí no artigo 108, que vocês já estudaram lá na época do curso sobre a parte geral do Código Civil, né? Agora, seja por instrumento público ou seja por instrumento particular, é absolutamente indispensável o registro para que ocorra a transferência. É isso que está dizendo o 1275, parágrafo único. O registro é sempre indispensável, porque é a partir dele que ocorrerá, que se concretizará a transferência, certo? O inciso 2 do 1275 fala da renúncia, né? E a renúncia é aquele ato unilateral pelo qual o titular, de modo expresso, né? E aí a diferença de renúncia para abandono, que veremos daqui a pouco, né? A renúncia, então, é um ato expresso, unilateral, né? E o titular da propriedade abre mão dos direitos que tem sobre a coisa, né? É raro, na prática, ocorrer ato de renúncia, né? Renuncio ao direito de propriedade que tenho sobre a minha casa, né? Um bem imóvel qualquer, um terreno qualquer. É raro isso acontecer. É mais comum, por exemplo, a renúncia à herança. Aí sim, né? A renúncia à herança é mais comum. E a herança, o direito à herança é tido como bem imóvel, né? Lembrem do que diz lá o Código Civil quando trata da classificação dos bens na parte geral. Então, a renúncia é um ato unilateral. Atenção que existem alguns autores que explicam a renúncia, no próprio conceito de renúncia, eles acrescentam que a renúncia é esse ato unilateral pelo qual, de modo expresso, né, o titular abre mão dos seus direitos em favor de terceira pessoa, né? Eu modestamente discordo da definição que estabelece que a renúncia, que através de uma renúncia você abre mão em favor de terceira pessoa. Porque, tecnicamente, isso não é renúncia, né? Isso é doação, certo? Em se tratando de herança, por exemplo, né, que é onde a renúncia ocorre de uma maneira muito mais facilmente, né? Então, se eu renunciar à herança em favor do meu irmão tal, né, na verdade, eu estou cedendo direitos hereditários, porque eu só posso renunciar a algo que eu tenho, né? Então, se eu tenho, significa que eu já recebi, né? Aliás, tanto é assim que dois impostos são pagos aí, né? O causa-mortes e depois o inter-vivos, porque eu recebo por conta da morte de alguém e depois transfiro, cedo a terceiros o meu direito de herança, por exemplo, né? E aí incide o inter-vivos, né? Essa renúncia, alguns chamam de renúncia translativa, ou seja, a renúncia que transfere para alguém o direito. Tecnicamente, repito, né, tecnicamente, a renúncia é ato unilateral. Porque para ela se concretizar, né, eu preciso emitir uma vontade, né, dizendo, eu preciso manifestar a minha vontade dizendo, quero abrir mão desse bem, quero que este bem não faça mais parte do meu patrimônio, né?
Pronto, para a renúncia se concretizar, não precisa vir uma manifestação de vontade do outro lado dizendo tudo bem, pode fazer isso. Não. Eu renunciei, pronto. A partir do momento da minha renúncia, aquela coisa, objeto da renúncia, é uma coisa sem dono. Certo? E claro que fica sujeita, por exemplo, ao uso capião, como vocês já estudaram. Né? Se alguém tomar posse daquilo, pronto, pode adquirir pelo uso capião. Né? Agora, a renúncia é ato unilateral, não é bilateral. Tá? E assim como ocorre com a alienação, na renúncia também os efeitos do ato, dessa renúncia, ficam subordinados ao disposto, ao registro, no registro de imóveis. E aí vale lembrar novamente daquele artigo 108. Observem que ele menciona expressamente a renúncia, né? Ó, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem Constituição, renúncia de direitos reais sobre imóveis, certo? Então, a escritura pública é sempre fundamental para a renúncia de bens imóveis, né? Renúncia à propriedade de bens imóveis depende do valor. Essa é a análise fria, literal do artigo 108 que devemos fazer. Né? Você pode sustentar que esse artigo 108 ele é inconstitucional, porque vincula, por exemplo, utiliza como referência o salário mínimo, o que estaria incorreto, né? O que não poderia acontecer, etc. Mas o fato é que vocês precisam saber que o artigo 108 diz expressamente que se o imóvel tiver um valor superior a 30 vezes o salário mínimo do país, aí é necessário escritura pública. Tá? Voltando àquele elenco de hipóteses. Diz o inciso 3 sobre o abandono. Né? Então, o abandono, né, ocorre tacitamente. Essa é a diferença do abandono para a renúncia. A renúncia precisa de um ato expresso. Está lá, a escritura pública, precisa ser escrita a renúncia. Né? De bem imóvel, estamos falando. Né? O abandono, ele ocorre tacitamente. Né? É um comportamento do proprietário, né, que leva à conclusão de que o proprietário não tem mais interesse naquele bem. Né? É fundamental, e vocês verão aí, né, que haja o ânimo do proprietário, que haja intenção abdicativa. Ele precisa querer abandonar o bem. Né? Não se verifica com uma única manifestação, com uma manifestação expressa. Né? É algo que ocorre de acordo com o comportamento dele. Vejam o que diz o artigo 1276. Ele fala assim: o imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção, atenção para isso, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio e que, se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois à propriedade do município ou a do Distrito Federal, se achar nas respectivas circunscrições. Observem o seguinte: primeiro, precisa da intenção abdicativa. Né? O sinônimo de abandono é a derrelição. Né? Então, olha só, você precisa da intenção abdicativa, que é a intenção de abandonar. Né? Não é qualquer descuido com o bem que vai gerar o abandono. Não é o simples não uso que vai gerar o abandono. É preciso ter essa intenção, ter o que autores chamam de ânimos de relinquendi, que é nada mais né, do que esse ânimo de abandonar, essa vontade de abandonar a coisa. Né? O problema surge e a discussão aumenta, né, quando você observa o que diz o parágrafo 2º. Mas antes, só para completar, o caput do 1276, então, diz que esse bem abandonado, se não se encontrar na posse de outrem, e por que isso? Porque se outro tiver
outra pessoa estiver possuindo o bem, essa pessoa está sendo conduzida à aquisição da propriedade pelo uso campeão. Né? Então, é preciso que eu tenha a intenção de abandonar o imóvel, né? Que ele não se encontre na posse de ninguém. Né? Se isso ocorrer, ele vai ser arrecadado como bem vago, ou seja, existe um processo para isso. Né? É preciso, embora não esteja claro aí, mas é preciso dar o direito do proprietário, por exemplo, demonstrar que ele não tinha a intenção de abandonar. Né? É preciso ter o devido processo legal, aí, respeitando o direito à ampla defesa do proprietário. Né? Se o imóvel for rural, então não vai para o município, nem para o Distrito Federal, vai para a União, que é o que diz o parágrafo 1º. Né? Mas olhem o parágrafo 2º e é aí que a polêmica atua, né? Existe. Presumir-se-á de modo absoluto, a intenção a que se refere este artigo. Que intenção? Intenção de abandonar, certo? A intenção de abandonar. Essa intenção de abandonar, então, será presumida de modo absoluto quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais. Então, gente, esse parágrafo 2º, o que ele faz é dizer o seguinte: se você deixar de pagar, por exemplo, o IPTU que incide sobre a sua casa, né? E além disso, né? Cessar os atos de posse, então não é só deixar de pagar, é cessar os atos de posse. Né? Presume-se de modo absoluto. De modo absoluto é a presunção jure et jure, que não admite prova em contrário. Né? Eu penso que esse parágrafo 2º é perfeitamente questionável. Né? Isso até tem jeitão de confisco, né? E isso parece que o seu imóvel está sendo confiscado por você não pagar tributo. Né? Claro que não é isso, mas fica muito próximo disso. Né? E aqueles que já estudaram a Constituição Federal nesse ponto, né, sabem que dentre as limitações, acho que é artigo 150, se não me engano, dentre as limitações do poder de tributar, né, lá no artigo 150 diz que a União, os municípios, os estados, a eles é vedado, quer dizer, eles não podem utilizar tributo com efeito de confisco. Né? Enfim, são disposições polêmicas do Código Civil. O abandono é uma forma, sim, de perda da propriedade imóvel. Né? Essas circunstâncias, né, do abandono, esse conjunto de circunstâncias é que caracterizam o abandono. Né? O abandono ele é demonstrável mediante esse conjunto de circunstâncias. Quais são? Né? A intenção de você abandonar, tem que cessar os atos de posse, né? E ainda assim, para presumir de modo absoluto essa intenção, deixar de pagar os ônus fiscais que incidem sobre o bem, deixar de pagar tributo, né? IPTU, ITR, por exemplo. Né? E aí a sua intenção abdicativa ficará presumida de maneira absoluta. Confesso ter ressalvas em relação a esse parágrafo 2º, né? Até porque você pode deixar de pagar tributo por N motivos, por situações econômicas suas, do país todo, né? E isso não pode significar intenção de abandonar o imóvel. E o fato de não ter atos de posse sobre o imóvel também não significa que você quer abandoná-lo. Né? Significa, por exemplo, que naquele momento você não tem como exercer atos possessórios em relação àquele imóvel, porque você já tem outra casa, você não consegue alugar aquela casa, você não sequer está tentando fazer isso, você, enfim, não tem condições ou não se organizou direito para isso.
Mas daí você afirmar que essa pessoa, esse proprietário, né, tem o ânimos de relinquende, ou seja, tem intenção de abandonar o imóvel, né, eu acho muito forte isso, muito forçado, né, e acho questionável. Mas o importante é que saibam dessa previsão legal e que ela tem gerado polêmica. Tá? Seguindo com a relação, uma das outras formas de perda da propriedade é o perecimento do imóvel, perecimento da coisa. Né? Não há direito sem objeto. Né? Então, se o objeto perece, evidentemente vai extinguir o direito de propriedade. Né? Esse perecimento ele pode ocorrer tanto de ato involuntário, né? Imagine, por exemplo, um terremoto, um tsunami, um raio, um incêndio, né? Ou até mesmo de ato voluntário, né? Que aí é a destruição da coisa pelo próprio proprietário. Né? Então, o perecimento, ele, como eu disse aí no slide, de uma maneira simplista, a propriedade é o poder da pessoa sobre a coisa. Se essa coisa desaparece, se ela perece, né, é evidente que se extingue o direito por falta de objeto. Né? Observem, por exemplo, né, olha só. Imagine um apartamento aí seu. Isso é perecimento do imóvel, mas não se assustem, isso faz parte, é uma cena de um filme. Né? Não aconteceu, mas nós sabemos que isso aconteceu aí pelo mundo. Né? Os tsunamis que ocorreram e que trouxeram grande destruição. Né? Vejam esse outro caso, esse sim real. Né? Olhem só. Esta é a sua casa. Né? Imaginem isso. Tá aí. O perecimento, então, é uma forma de perda da propriedade imóvel, como vimos, como ilustramos aí com esses vídeos, certo? Outra forma de perda da propriedade é a desapropriação, né? E essa vocês já devem ter estudado em outros cursos, né? A desapropriação é aquele procedimento através do qual o poder público tira você de um bem, né? Compulsoriamente ele despoja alguém de um certo bem e adquire a propriedade desse bem mediante prévia e justa indenização. O Código Civil faz menção à desapropriação no artigo 1228, parágrafo 3º. Né? Diz lá, o proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição em caso de perigo público iminente. Requisição é uma outra forma de perda da propriedade que veremos rapidamente daqui a pouco. Né? Então, para ilustrar, repito, embora não seja conteúdo desta aula, né, a necessidade pública os 3 casos aí que autorizam a desapropriação, né? Necessidade e utilidade pública ou interesse social. A necessidade pública, ela denota urgência em obras ou atividades do Estado, né, que determinam a transferência imediata do bem privado para o poder público. Né? Casos de segurança nacional, socorro público em caso de calamidade. Né? A utilidade pública, ela demonstra a conveniência de apropriação do bem, sem que seja urgente ou imprescindível. Né? Então, o poder público desapropria para, por exemplo, melhoramento de vias e logradouros públicos. Não é algo urgente, mas é algo que é conveniente ao poder público. E o interesse social é aquele que efetivamente permite ao Estado buscar o sentido social da propriedade, fazer com que a propriedade cumpra a sua função social conforme estabelecido na Constituição Federal. Né? Decorre de circunstâncias para melhorar a distribuição e fruição da propriedade privada, como, por exemplo, a desapropriação para a construção de casas populares. Né? Então, observem que a necessidade pública, ela
decorreria de uma situação de emergência, né? A transferência da propriedade seria algo urgente, né? Porque a administração pública precisa daquele bem para uso imediato. Na utilidade pública, existe somente uma conveniência, né? A transferência do bem não é algo imprescindível, né? Quanto ao interesse social, reitero, a desapropriação aí visa a atender, digamos, anseios das camadas desfavorecidas da população, né? Visando melhoria das suas condições de vida, de repente atenuar desigualdades, enfim. Daí, por exemplo, o exemplo dado, desapropriação para a construção de casas populares, né? Seria o caso da desapropriação por interesse social, certo? Outra hipótese de perda da propriedade imóvel é a requisição. Mas isso é colocado por alguns autores. Eu resolvi colocar, mas eu quero dizer aqui o seguinte: a requisição não gera a perda da propriedade imóvel. Ela pode até gerar a perda da propriedade móvel, em se tratando de bens consumíveis, por exemplo, né? Mas a perda da propriedade imóvel, eu penso que não, tá? Eu acredito que não. E por quê? Porque a requisição, ela é a utilização, como está dito aí, né? A utilização coativa de bens ou serviços privados em razão de necessidade pública urgente e transitória, né? Transitória. Então, enquanto durar, enquanto se fizer necessário, é que o bem é requisitado. Né? Terminada essa causa transitória, desaparece a requisição e o bem é devolvido. Então é por isso que a requisição, dizer que a requisição implica na perda da propriedade imóvel, eu acho complicado. Né? O artigo 1228, parágrafo 3º, também faz menção à requisição. Né? O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente. Então, a requisição ela ocorre nos casos de perigo público iminente. Ela é uma limitação ao direito de propriedade, não uma forma de extinção do direito de propriedade imóvel. Né? O que ocorre, né? Ou diferenças, por exemplo, né? Na requisição, o poder público tem a intenção de usar o bem, né? E não de adquiri-lo, como ocorre na desapropriação. Né? Então, na requisição, apenas se há a intenção de uso do bem pelo poder público. Na requisição, a necessidade, como vimos aí na definição, a necessidade ela é transitória, a necessidade da administração pública. Né? E isso também é diferente do que ocorre na desapropriação. A necessidade na desapropriação é permanente, né? E ele se transfere a propriedade. Né? Na requisição, né, existe a possibilidade até de uma posterior indenização pelo poder público, mas isso se ocorrer dano, se acontecer algo com o bem requisitado. Né? Na desapropriação, não. A regra é a justa e prévia indenização completa sobre o bem. Né? Estou dizendo regra porque existem os casos de desapropriação indireta, né? Em que o poder público simplesmente passa a usar um bem particular e você depois é que tem que correr atrás para receber a indenização daquilo. Né? Enfim, o exemplo recente de requisição, né? Imagina eu requisitar, aliás, antes de chegar no exemplo recente, né? Se perderia a propriedade, por exemplo, através da requisição, se você requisitasse bens móveis consumíveis. Então, eu requisito, eu, poder público, né? Requisito a sua
o seu estoque de arroz, por exemplo, da sua fazenda, né, para alimentar os soldados agora durante a guerra. O arroz consumido acabou. Isso vai gerar uma indenização ao particular depois, né? E a requisição aí teria uma característica até de desapropriação, né? Eu requisito a sua casa para abrigar soldados, porque a sua casa é lá na fronteira com determinado país, né? Nos casos de requisição de grandes propriedades para, por exemplo, construção de hospitais em casos de epidemia, de pandemia, que nós vimos agora, né? Eu peguei uma foto aqui que é do estádio do Pacaembu, né? O estádio do Pacaembu ele é público, mas a administração foi cedida, o uso foi cedido para o particular, né? Para a pessoa jurídica de direito privado, né? Mas ele foi requisitado, né? Mesmo o particular tendo o direito de usar, sendo o único titular que pode, a única pessoa que pode utilizá-lo, na verdade ele foi requisitado para a construção de um hospital. Está aí o hospital que construíram no meio do campo, no gramado, né? E isso aconteceu em outras cidades, né? Em estádios naturalmente, originariamente privados, particulares, né? Então, essa é a requisição, né? Penso, por exemplo, a requisição das escolas públicas para a realização das eleições. Escolas públicas não, escolas privadas, né? Para a realização das eleições. Então, a requisição, gente, não implica na perda da propriedade, perceberam? Né? Porque cessada essa necessidade transitória, né? O bem é devolvido, ok? Então, a requisição é sim uma limitação ao direito de propriedade. Continuando, essa é uma novidade, né? Novidade sim, né? No novo Código Civil, né? Que Maria Helena Diniz chamou de desapropriação judicial pela posse e trabalho, né? E foi uma expressão bastante polêmica. Aliás, o texto do artigo é bastante polêmico, vem gerando várias controvérsias, né? Doutrinárias, porque vocês perceberam, ao estudarmos o uso capião, que o Estatuto da Cidade trata do uso capião coletivo, né? E esse parágrafo 4º do artigo 1228, ele vem muito semelhante ao uso capião coletivo. Olha o que ele diz. O proprietário também pode ser privado da coisa, ou seja, perder a propriedade, né? Imóvel, olha lá. Se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, vejam os requisitos, uma extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Tem um jeitão de uso capião isso, tá? Tem um jeitão de uso capião. Observem os termos, as expressões sem definição pronta, né? E eu lembro de analisar isso e, salvo engano, Miguel Reale disse que são propositalmente vagas as expressões, que é para relegar a análise do caso concreto pelo juiz, né? Extensa área. O que é uma extensa área? Olha aí uma expressão que pode gerar discussão, né? Considerável número de pessoas. O que seria um considerável número de pessoas, né? Então, isso demanda a análise do caso concreto. Outras discussões que surgem. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado. Então, é necessário, seria ou não necessário que alguém, o proprietário, tivesse proposto que seria necessário que o proprietário propusesse uma ação reivindicatória para você, em defesa ou em reconvenção, alegar ou pleitear
a desapropriação judicial pela posse-trabalho? Né? Penso que não. Penso que se você tem esse direito, você não precisaria esperar a propositura de uma ação reivindicatória. Você pode tomar a iniciativa e, de repente, propor uma ação declaratória de propriedade, desde que preenchidos esses requisitos. Algumas pessoas chamam isso de uso capião. Tá? Eu, particularmente, discordo. Tá? Discordo porque não tem nada a ver com uso capião e essas pessoas chamam isso de uso capião mesmo diante do que está disposto no parágrafo 5º, que, para mim, é o que elimina qualquer possibilidade de classificar isso como uso capião. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário. Pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. Uso capião não tem indenização, né, pessoal? Em uso capião não se fala em indenização. Né? Aqui se fala em indenização, isso não pode ser uso capião. E aí, para aqueles que sustentam que isso é um uso capião, chamam de uso capião oneroso. Não, descaracteriza o Instituto, do meu ponto de vista. Né? Observem que é uma desapropriação, e eu acho que a Maria Helena Diniz acertou ao chamar desse modo, desapropriação judicial pela posse-trabalho. Vocês já sabem que a desapropriação de bens particulares feita pelo poder público não é feita pelo poder judiciário, é feita pelo poder executivo, né? Que declara o imóvel lá de necessidade pública, de utilidade pública ou de interesse social, e aí desapropria mediante prévia e justa indenização. Né? Aqui, neste caso dos parágrafos 4º e 5º, realmente seria uma desapropriação feita pelo poder judiciário. Né? Porque o Poder Judiciário vai reconhecer a propriedade do autor, por exemplo, da ação reivindicatória. Sim, você realmente é dono, só que eu, Poder Judiciário, estou tirando de você e dando para esse considerável número de pessoas, né? E eles vão lhe pagar por isso. Está lá no parágrafo 5º. Né? E eles vão lhe pagar por isso. Né? E eu estou tirando porque eles preencheram os requisitos do artigo 1228, parágrafo 4º. Né? A ideia decorre, né, da necessidade de a propriedade cumprir a sua função social, né? de dar a terra tanto para quem nela reside, nela estabelece a sua moradia, como para quem nela realizou, utilizando os termos do parágrafo 4º aí, obras ou serviços que tenham interesse social, que tenham interesse econômico relevante. Né? Então, manter a terra com essas pessoas que estão trabalhando nela. Lembrando que estamos analisando dispositivos do Código Civil. Né? O Estatuto da Cidade se aplica somente a áreas urbanas. Então, aquele uso capião coletivo lá é para áreas urbanas. Né? Aqui, essa desapropriação judicial pela posse-trabalho vale tanto para imóveis urbanos quanto para imóveis rurais. Tá? Mas a polêmica aí, enfim, reside nessa questão de se tratar ou não de uso capião. Né? Eu penso, teve uma mensagem encaminhada ao Congresso quando do início da elaboração do novo Código Civil, encaminhada pelo próprio Miguel Reale, né? E nessa mensagem encaminhada ao Congresso Nacional, o Miguel Reale era o supervisor da comissão elaboradora e revisora do Código Civil. Né? Então, e essa mensagem foi encaminhada em 1970 e pouco, tá? Mas diz respeito ao nosso novo Código. O novo Código começou a ser elaborado lá em 1970 e pouco. É por isso que, depois de publicado em 2002, ele foi publicado com alguns textos inadmissíveis, até atrasados, mas que talvez fossem viáveis na época de 1970 e pouco. Né? Mas foram 30 anos e poucos anos, ou quase 30 anos de revisão do Código. Mas essa mensagem encaminhada pelo Miguel Reale, que era o supervisor de toda essa revisão do Código, né, nessa mensagem consta que se criaria no novo Código, né, um novo modo de desapropriação, né,
que não seria prerrogativa, que não seria atribuída ao Poder Executivo, né? E é justamente por conta disso que surgiu esse parágrafo 4º, esses parágrafos 4º e 5º do artigo 1228. Então, está evidente que nem mesmo para quem elaborou o código, né, ou a pessoa que elaborou o código, ou a comissão, tinha como objetivo criar uma outra espécie de uso capião. Não teria nem colocado aí, nessa parte do código, teria colocado lá no capítulo específico de uso capião, se fosse essa a intenção, né? Seguindo, confisco, né? Vocês já devem ter estudado isso na Constituição Federal. Diz o artigo 243 do Código Civil que as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habilitação popular sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções, etc. Por que eu grifei expropriadas e sem qualquer indenização? Porque expropriação, para mim, é sinônimo de desapropriação, né? Respeito os que dizem o contrário, mas expropriação é sinônimo de desapropriação. E numa expropriação, numa desapropriação feita pelo poder público, né, o que vem em seguida ou antes, é a prévia e justa indenização. Penso se tratar aqui no 243 de um equívoco legislativo, né, um equívoco de redação. Não devia ter utilizado o termo expropriadas, né, mas sim confiscadas. Porque isso é confisco. É o confisco que não gera o direito à indenização, né? A desapropriação ou a expropriação gera direito à indenização, né? E não é o caso aí, porque o 243 diz que a área de terras que se enquadrar nesses, né, que preencher essas características, ela é tomada, né, e destinada à reforma agrária e programas de habitação sem qualquer indenização. E se não há indenização, não se trata de expropriação, não se trata de desapropriação, se trata sim de confisco. E é por isso que o confisco é elencado como mais uma das formas de perda da propriedade imóvel, tá? E quase terminando, o uso capião não deixa de ser também um meio de perda da propriedade imóvel, né? É certo que ele é um meio originário de aquisição, não há uma transferência, né? Nós já vimos isso. É um meio originário de aquisição da propriedade imóvel ou móvel, né? Mas é também possível considerar a uso capião como um dos modos em que se extingue a propriedade, né? Por quê? Até porque aquele que consta na matrícula do imóvel como dono, né, que não defendeu oportunamente o seu direito de propriedade, vai perder para aquele que está usucapindo, né? Mesmo que não haja uma transferência, né, mas ele vai deixar de ser dono. Se ele vai deixar de ser dono, então é um modo de perda da propriedade imóvel, eu acho perfeitamente possível elencá-la como tal, né? A cessão por avulsão, já vista em aulas anteriores, né? Lembrem que na avulsão, um naco de terra, né, uma porção de terra, por uma força natural violenta, lembrem disso, se destaca de um imóvel e se junta a outro, né? Pode ser que esse proprietário, o dono do prédio onde essa porção de terra se juntou, adquira a propriedade dessa porção, desse pedaço de terra, né? Se ele adquire a propriedade desse pedaço de terra, dá para dizer que o dono do imóvel, de onde se destacou esse pedaço, está perdendo a propriedade. Não deixa de ser, ou desse pedaço, né? Não deixa de ser uma forma também de perda da propriedade imóvel, tá? E o implemento de condição resolutiva, né? Lembrem do que diz o artigo 127 do Código Civil, estudado lá na parte geral, né? Enquanto não se verificar a condição resolutiva aposta num negócio jurídico, por exemplo, de compra e venda de imóvel, né,
vigorará este, podendo exercer-se desde a sua conclusão o direito por ele estabelecido. Agora, se implementada a condição resolutiva, né, extingue-se esse direito. Então, vocês estudaram, por exemplo, no curso de direito contratual, nas cláusulas especiais, isso, dá certo lá o exemplo, nas cláusulas especiais do contrato de compra e venda, né, os pactos adjetos, o pacto de retrovenda. Né? Lembram do pacto de retrovenda? Pacto de retrovenda, se não me engano, artigo 505 do Código Civil. Né? Imagine que eu venda uma casa para você, certo? O que ocorre naturalmente com essa venda? Você se torna proprietário e pronto. Registra a escritura, pode vender, pode doar, pode fazer o que quiser com o imóvel. Né? Só que agora eu vou vender essa casa para você com pacto de retrovenda, com cláusula de retrovenda. O que isso significa na prática? Significa que, e a cláusula de retrovenda decorre de um acordo entre as partes, não pode ser imposta. Né? Eu resolvo vender com cláusula de retrovenda e você aceita isso. Na prática, o que isso significa? Significa que eu posso exercer, eu tenho o direito de recomprar, de comprar de volta essa casa que eu lhe vendi, dentro de um prazo fixado no contrato. Se não me engano, o 505 estabelece o prazo máximo de 3 anos. Né? Podem ser 3 anos, pode ser menor que 3 anos. O que não pode é ser maior que 3 anos. Né? Então, nós estabelecemos lá que eu lhe vendia uma casa com pacto de retrovenda e eu posso exercer esse meu direito de retrato, de recompra, de comprar de volta num prazo máximo de 3 anos. Tudo bem, professor, mas onde está aí a condição resolutiva? Né? Está exatamente nessa cláusula de retrovenda. Olha só, durante esses 3 anos, eu lhe vendi, certo? Com cláusula de retrovenda. Você registrou na matrícula do imóvel, no registro de imóveis, ou seja, você é o dono. Plenamente dono. Você pode vender até esse bem. Você pode dar em garantia, em hipoteca num banco, se quiser. Né? Mas, se durante esse período de 3 anos, a sua propriedade é uma propriedade irresolúvel. Por que uma propriedade irresolúvel? Porque ela pode se extinguir, ela pode se resolver. Resolver quer dizer extinguir. Né? Ela pode se resolver, se extinguir, se ocorrer um evento futuro e incerto. Qual que é esse evento futuro e incerto? Eu, que lhe vendi, exercer o meu direito de recomprar. Se eu exercer o meu direito de recomprar dentro do prazo previsto no contrato, né, a você não cabe escolha alguma, não tem opção alguma. Você tem que me vender de volta, obrigatoriamente. Né? Então, o seu direito de propriedade vai se extinguir se eu exercer o meu direito de recomprar. Né? Daí, então, a sua propriedade será uma propriedade resolúvel. Né? Claro que será resolúvel somente durante esse período em que eu posso exercer o direito de recomprar. Depois disso, não mais. Né? Aí você fica plenamente proprietário. Tá? E é isso. Esses são alguns meios possíveis de se perder a propriedade imóvel, né? De se deixar de ser dono de um bem imóvel. Tá? Analisamos aí algumas disposições do Código Civil, algumas da Constituição Federal, né? Mas todas que dizem respeito direta ou indiretamente aos modos de perda da propriedade imóvel. Ok?